Olá, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos a mais um D&D Podcast, seu podcast semanal de anime, quase semanal, né? Estamos tentando. Hoje para falar sobre, certamente, um dos melhores animes que já saiu do ano, Wonder Egg, episódio 9. Hoje nós vemos na prática como que é um Pokémon 100% IV gerado por meio de reprodução. Né não, Denso? Olá, eu sou o Denso e assim como é que se faz um desenvolvimento de uma pessoa que parece um robô para um ser humano? Não é, Violet Evergarden? Aprende, porra! Ok. E temos nesse episódio algo muito relevante, muito bacana, que é a temática principal envolvendo a Neira. Vamos pegar de princípio a um ponto que ela, querendo ser vista como uma garota normal, não se vê tão indiferente em relação com as outras, visto que ela tem alguns problemas assim em se comunicar, em lidar com o próprio sentimento. Sim, Isso foi sim. cadenciado durante o episódio. Oi? Sim, de fato. Isso foi cadenciado durante o episódio, visto pelo trabalho de direção, em alguns diálogos onde que ela tentou se comportar, a tentar buscar mais as outras, chamar pra sair pra casa, vem pra minha casa, vamos marcar um encontro, assim, tentar buscar relações. A gente tem até um choque da Rika, não acreditando nisso, que é um alívio cômico, né, do comecinho do episódio, que é a Rika genuinamente não acreditando que a Neiro finalmente tinha tomado coragem, ou que ela tinha sequer compaixão ou qualquer coisa desse tipo. Finalmente. Cara, e eu gosto desses diálogos que mais mundanos, leves, que o Wonder Egg ele incrementa, mas eles são sempre enrustidos com uma camada séria. Por exemplo, a Neiro, às vezes as caras da Neiro, tipo, como a Rika falou que você se porta muito como um ser diferente, algo do tipo, e você vê que a Neiro se sente incomodada perante o que a Rika tá falando. Mesmo a Rika está falando de maneira bem leve, de maneira bem despreocupada em relação a isso. Então você vê sempre que tá sendo uma coisa ali, uma pauta sendo contida por trás de uma cena de alívio cômico. Cara, isso é surreal, cara. Como eles conseguem... Você tem que pensar e rir. Realmente, você vai falar alguma coisa? Realmente é incrível ver essa jogada de... Enquanto isso tá acontecendo, tem todo um background que você pode, se você analisar, a experiência cresce, aumenta. Você vê, por exemplo, acho que o Denso vai falar, a gente vê a Rika. A Rika, ela tá amadurecendo porque a gente já teve todas essas cargas emocionais do personagem. Tudo que tá acontecendo é muito que já foi mostrado de nuances atrás. Então, se você olha pra esse background e olha o que tá acontecendo por detrás e o que já aconteceu e você vai somando tudo isso, meu Deus, você tem uma das melhores construções de elenco do ano, facilmente. Exato, cara, é algo fascinante, porque a gente vem sendo respaldado pelo episódio anterior, que a Rika, ela tem uma aceitação em relação à própria mãe, um contexto assim familiar sendo elaborado, a visão distorcida que ela tem sobre os adultos sendo reformulado, e nesse episódio as coisas envolvendo os adultos, ela trata até com mais leveza, ela trata às vezes até como piada ou algo do tipo. Por exemplo, aquela fala que ela disse quando ela foi pegar os esmaltes, coisas de adultos, certo? Sim, a tradução minha ficou assim, mas tem adulto no meio, acho que todas as traduções ficaram assim. E isso introduz uma temática séria que foi trabalhada no episódio anterior. E a gente vê esse desenvolvimento da personagem sendo trabalhado em segundo plano, ou de maneira bem sutil. Sutileza é a palavra que define muito o Wonder Egg. E isso é fascinante. E, bem... Sutileza às vezes, né? Porque tem hora que ele vai jogar negócio... vai jogar sem dó do seu livre... no seu pequenininho coração.
Tem vezes que você vai estar em depressão, assim, tipo, do nada, você não vai entender. Tem vezes que, bem, o anime tem a tendência de fazer isso, né? É bem tendencioso o Under Egg. Mas às vezes. Hã? Às vezes. Não todas. Na maioria ele é bem sutil mesmo. Uhum. E eu gosto da cena que vem em seguinte, delas compartilhando seus sonhos sobre o futuro, envolvendo algo que elas querem realizar em carreira, algo do tipo. E a gente é mostrado visualmente um deslocamento da Neiro em relação com as outras nesse parâmetro. Um corte de tonalidade quando a Neiro conduz para outro assunto, aquele tema sendo discutido. Como se quisesse evitar falar disso. Porque ela se enxerga muito no que foi disseminado a ela fazer durante a vida, que foi encarregado. Encarregado não, foi não ordenado. Tem uma palavra certa. Ajuda aí, Del. Doutrinado. Isso, doutrinada a seguir uma certa função social, uma função de identidade até, e ela não se vê, além disso, pensando além do que foi encarcerado pra ela. E, bem... Onde eu já vi isso? Onde eu já vi isso? Eu não sei, onde será? Onde será que a gente já viu uma pessoa que é doutrinada a seguir um padrão e não sair desse padrão? Em Japão. Ok. Eu fingi que eu entendi, talvez eu não entendi, eu não sei, eu deixo um coisa maluco. Ok. Tá, pode continuar. Eu vou agora apontar algumas características reais. Momento de transição, de quebra entre realidade e ficção. Vamos lá, Onodeg. Você me deu essa ponte. Eu vou traçar agora para vocês aqui. A respeito da inseminação artificial, que é colocado através daquele diálogo no elevador entre a Neiro revela entre as garotas, que a Neiro revela que ela nasceu, né, através de inseminação artificial. Ela já não teve pais, como foi descrito no episódio 7. E agora é algo que foi até um pouco mais trabalhado obscuramente, mas não que isso seja o foco principal. Embora foi algo muito interessante sendo abordado ali, porque a Japan Plant, que é inseminação artificial? Para os leigos, e bem, eu era leigo também, eu falei, o que é inseminação artificial? Eu não sou foda. E é como se fosse você pegar a genética, um gameta de um certo alguém que tem características, como posso dizer, de QI muito alto e mistura com outra pessoa, né? E vemos naquela cena ali, que dá muito a entender que aquela secretária parece ser a mãe dela. Sim, eu não sei se aquilo quer dizer. Bom, mano, porque olhos azuis, uma pele de cor mais escura é uma característica bem também. forte. Oi? Cabelos pretos também. Isso, ondulado, assim, tipo... Apesar que a Neiro não tem cabelo tão ondulado assim. Vamos dizer, crespo, né? E cara, a inseminação artificial... eu vou agora pegar um contexto histórico. Desde lá as pesquisas de 1920, onde que entrou mais em pauta essa questão, sobre a própria eugenia, que é o que eu descrevi anteriormente. Vamos sucintar mais esse significado. Vamos de cair você dentro. ter características sobre uma pessoa, misturar com outra pessoa, a fim de criar uma raça evoluída, algo do tipo. O problema disso se vê em várias questões. A eugenia clássica, que foi pensado muito lá na Alemanha durante o século XX, que é a raça pura em meio a todas outras raças, em detrimento a essas raças, né? Onde que é um sangue alemão, um puro, sem uma mistura, uma miscigenação.
E, cara, é algo complicado porque esse contexto se liga muito à questão do próprio Japão Plant, né? Que é uma empresa que faz muito dessas criações de crianças que foram oriundas de inseminação artificial. E a eugenia tinha um papel de branqueamento racial, né? Em contextos mais claros, ela tem uma pauta racista envolvendo isso, né? Que o QI, cara, é algo muito complicado. Mas antes de eu partir para o QI, é algo bom ressaltar e comparar que o Underegg, ele pega uma contraposição a isso. Porque Neiro é considerada uma personagem negra que tem olhos claros e essas características fortes é algo que foi determinado, né, através tipo para ser uma raça perfeita, algo do tipo, a cor não é algo que interfere. É como se fosse um contraposição, um contramovimento ao significado principal. E é legal se isso é levantado em Underegg, né? Basicamente Underegg um pouco refutando essa questão. E sobre o QI, envolvendo mais empresas lá no Japão, Japan Plant é uma analogia bem direta a grandes empresas de intelectualidade científica, como a Nature e a peraí, deixa eu ver. Vai lá. City. Ou também como a Future também, que são essas empresas que têm artigos mega bem elaborados e trabalhados, envolvendo cientistas, artigos que apontam algo muito bem qualificado, né? E muitas vezes não, às vezes erra, mas sobre a questão do QI. Uma pesquisa que eu fiz aqui, com o QI, o que seria o QI na sua função, né? Medidor de inteligência, mas esse medidor de inteligência ignora outras formas de pensar, porque o QI, ele se constrói muito, sobre o tempo de raciocínio que você leva para fazer algo. Aí vem o QI. E por que ele negligencia outras formas de inteligência? Porque, bem, o Brasil, também sendo uma questão que não vem muito da genética e vem muito mais sobre uma distribuição educacional e social envolvendo isso, porque, bem, vamos pegar aqui o exemplo aqui que vai contrapor muitas dessas questões de QI, que é medida pelo mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, etc. Chuta qual é o nível de QI médio brasileiro. Brasileiro? Tirando de cabeça, se eu não me engano, talvez seriam 100? 100, pô, base, mediano. Porque a gente tem 200, que seria o topo, o limite, e 0, que seria o mínimo. Então, vamos ser otimista? 100 aí, eu diria 100. Ok, ele falou uma coisa certa, acima de 115, ou acima de 100, né, você é considerado acima da média, abaixo, tendo 80 e pouco, abaixo de 100, você é abaixo da média, né, você é um burro. Antes de eu revelar essa questão dessa pesquisa, a próprio cara que pesquisou em âmbito de QI, lá na Alemanha, essas pessoas que não estavam no teste incluído, que as pessoas com maior QI, 2 pessoas ganhou 2 prêmios Nobel e nenhuma dessas pessoas que ele avaliou com alto QI ganhou. 3 dessas pessoas ganharam prêmios envolvendo prêmios musicistas, né? Envolvendo a própria música, né? E nenhuma dessas pessoas que ele envolveu com alto QI ganhou. Então, é algo já falho pelo próprio conceito original. E, Brasil. O Brasil, ele é responsável de um dos maiores fontes, assim, de ciência, e envolvendo também mais a biologia que tem no mundo. É um dos mais respeitados e valorizados
não sei se tão valorizado, mas Eu diria que notórios. atualmente na pandemia não tá sendo tão assim não, mas... Mano, o Brasil ele foi responsável por várias descobertas de várias antivirais ou antibacterianos, enfim, envolvendo muitas questões. Isso se deve mais por causa da nossa biodiversidade, não? Por exemplo, a gente tem a floresta amazônica, que é riquíssima em biodiversidade de animais, de plantas, e através dessas plantas e diversos estudos científicos, a gente tem descobertas novas, como, por exemplo, o remédio Captopril. Captopril, se eu não me engano, ele é um medicamento originado do Brasil, só que ele foi patenteado nos Estados Unidos. Um bom exemplo, mas o que ganha muita relevância aqui no Brasil também é a respeito da genética. Um dos maiores fontes mais, assim, em um topo elevado em questão de hierarquia cientista o próprio estudo do DNA, da genética, que o Brasil ele foi responsável por grandes descobertas e tal, e por vários prêmios de ciência que ele ganhou, né? Os próprios cientistas aqui brasileiros. Então, é um país em campo científico, em campo biológico, e outros também que eu não citei, porque, bem, não me veio à memória agora, tá em um cargo mundial muito elevado, um dos maiores. E a média aqui do Brasil é de 85. A média de QI. Que é abaixo da média. Como o Léo falou aqui, ele estou 100, fui tentar ser esperançoso. Embora, o que isso conduz um pouco, né? Além de que a questão do QI, não é triste não, porque além da questão do QI, não envolve muito o que é inteligência, e o modo de trabalhar o raciocínio lógico, o raciocínio... queria pegar uma metáfora aqui da psicanalítica, fluido. Eu acho que inteligência é fluida. A inteligência que você tem em analisar a situação o mais rápido tempo possível, algo do tipo. Conseguir arranjar jeitos de coisas que acontecem simultaneamente com o presente. E, bem, a inteligência fluida é a medida disso. Embora, vamos pensar assim, nem a dialética, nem a questão de você pensar rápido envolve sua inteligência. Um exemplo assim, mundial, Stephen Hawking, né? Enfim, ele é um dos maiores referências científicas do mundo. Descobriu muitas questões, acho que de buraco negro, de mundos paralelos envolvendo questões universais, várias teorias muito bem solidificadas e delineadas. Então, é algo que ele sofre de várias deficiências, né? Sofreu de vários problemas de saúde, e isso deu um problema à questão dele saber se exprimir, né? As palavras, assim. Então, raciocínio rápido, raciocínio leve, não é algo muito... Assim, leve não, raciocínio em questão de rapidez não é algo muito relevante. Sim, tem sua relevância, mas não é o ponto, não tem como generalizar, ignorar outras formas de inteligência. Além que do Brasil é muito mais a má distribuição de educação em muitos países, essa má distribuição de incentivar a certa inteligência, incentivar as pessoas a descobrirem para que elas foram qualificadas, para que elas querem se identificar com uma qualificação profissional. Enfim, o Brasil sofre de várias camadas muito pobres, vários setores completamente à margem da sociedade. E é algo que o QI é completamente, para falar a verdade, é uma falácia, né? É uma forma de medir pessoas, medir capacidades que não provém muito de algo sólido, de algo que tem uma comprovação forte. Bem, até o ponto lá que eu citei anteriormente, tipo de as pessoas que ele ignorou porque tem baixo QI, aquele tal alemão, se eu não me engano, eu esqueci o nome do cara. Ele desclassificou essas pessoas se destacaram em próprios meios e, bem, elas tiveram notoriedade histórica, pra falar a verdade. Então, se não me foge da memória, Einstein era alemão. Se não me engano,
coloquem aí no comentário se eu estiver enganado, mas Einstein era alemão, porém ele morava nos Estados Unidos. Era alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Ele se mudou para os Estados Unidos por causa da própria... Além de questões diplomáticas, questões de favorecimento... como posso dizer? Financeiro, a chamada para certas universidades para dar aulas em certos campos, assim, também muito se dá por causa do Holocausto, né? Então, ele fugiu para os Estados Unidos, com toda certeza. Ele era judeu. Vale mencionar que o próprio Holocausto é um trauma, uma cicatriz social que, bem, afetou a dinâmica de todo um sistema social e político no mundo. Enfim, algo muito pesado até de se mencionar. Por várias pessoas que até hoje em dia carrega essa cicatriz que viveram aquele tempo passado. E, bem, a própria Einstein foi afetada sobre isso. E é algo até muito legal, muito relevante eu apontar depois, que é em relação a Neiro, que o próprio anime, ele evidencia a questão do próprio QI ser uma grande falácia. Porque ele condiz que a empresa onde que a Neiro tá lá no topo da hierarquia em questão de administração, poder, em geral, ela é uma empresa que trabalha em fabricação de chapéu de alumínio. Ok, já vemos que chapéu de alumínio já é algo meio que... Vamos pensar assim, em alegorias, em simbolismos, é algo que não deve ser muito levado a sério, né? E o próprio anime... Oi? Não, só ri. Pode continuar, desculpa. O próprio anime, ele mostra que a Neiro como uma pessoa completamente racional, fria e calculista, com várias aptidões intelectuais. Embora ela é uma personagem com várias... não ser mais evoluído em questão, tipo, em relação aos outros, mas é mostrado que ela é uma personagem completamente quebrada em âmbito emocional. Ela tem várias complicações emocionais que ela não sabe muito bem lidar, não sabe muito bem em aceitar e, bem, realmente lidar com a situação emocional. E vemos que isso como algo normal, vamos imaginar, tipo, que interliga a Neiro com uma personagem tão... uma pessoa, na verdade, tão comum contra as outras, né? Tão propensa contra as outras pessoas, em âmbito mais do grupo, né? Então, o próprio anime te dizendo que a parte de QI é algo tão relevante, é algo tão, como posso falar, seletivo, e essa seletividade não faz tanto sentido, colocando a Neiro nesse contraponto, né? Nesse primeiro plano. Então, eu gosto muito de tudo que foi colocado em Under Egg em âmbito da Neiro, né? Até sobre o final do episódio, dela tendo... como posso dizer? Ela se abrindo mais pouco a outro, que a outra ela teve toda um passado, assim, que ela introduziu a Neiro a um grupo de amigas, ela foi a primeira pessoa a se conectar com a Neiro depois de um tempo, tanto a Neiro também, quanto a Neiro também, quero dizer. Então, a questão delas saberem se conectar melhor, da Neiro mostrar essa camada de racionalização e depois meio que mostrando uma parte completamente quebrada da personagem, condiz muito o que eu disse sobre a questão do próprio QI e da personagem, mas vamos puxar um pouco mais da personagem, porque... Oi? Só falando um pouco, só fechando de vez esse negócio de QI, vale citar, se eu não esquecer, eu vou colocar um link aí de um vídeo do Átila Yamarin, biólogo pesquisador, que aponta melhor sobre casamento de inteligência e como isso não faz sentido, que é basicamente pegar uma pessoa inteligente com outra pessoa inteligente e misturar elas duas. No caso do anime, eles fizeram por inseminação. Mas o Átila, ele mostra uma pesquisa que uma pessoa tentou fazer, mas o QI, a inteligência, é uma coisa tão trivial assim que, tipo, não vai ser os pais que vão exatamente definir se a pessoa vai ser inteligente ou não. Isso não faz muito sentido,
Porque você tá esquecendo de analisar todo o meio que vem. Vem qualidade de vida, qualidade de estudo, qualidade da local, o local que ela está inserida, se ela tem incentivo a isso. Então, é toda uma gama que, se comparar com pai e mãe, isso não faz sentido. Tanto é que eu aqui tenho vários exemplos de vários amigos que, ó, entre aspas, não tem pais muito inteligentes, mas, a inteligência não é só saber calcular, mas tem os pais que não sabem fazer muito bem cálculos e filhos que são geniais nos cálculos. Então, só de cabeça eu já consigo lembrar isso. Então, paternidade não tá exatamente ligado à inteligência. Tem todo o meio que você tem que considerar. Só ter essa inseminação não vai fazer a pessoa ser inteligente ou deixar de ser, entende? Então, só fechando de vez esse negócio do QI, o link do vídeo completo explicando muito bem isso vai estar aí na descrição. E pode continuar, Dance. Opa, então, bem, eu concordo plenamente com tudo que você disse, e intercalando um pouco mais o próprio final, a própria citação da questão do estado vegetativo, uma questão bem delicada que foi apontado sobre esse episódio em relação à amiga da Neiro. Acho que a primeira garota, a garota do próprio Japão Plant, que não sei se estou falando certo, é Japão Plant ou Plant. Eu acho que é Bem, Plant. me ajudem. Oi? Eu acho que é Plant. Porque tem Plant versus Zombies. Ok, eu vou confiar no Delph. Qualquer coisa, se eu falar errado, culpa do Delph. É culpa minha. Japão Plant é essa toda empresa que fez essas crianças através de inseminação artificial. E a amiga dela, a Albina, tal Albina, né, que tem heterocromia. É legal colocar até algo científico sobre isso, sobre a própria questão da eugenia, né? Que a questão do ser replicado e causar problemas, se acentuar tanto as características ruins quanto as características boas, mas as características ruins em questão, quando se tem a endogamia, né? Que é o quê? Sexo entre pessoas que têm o mesmo tipo genético, né? É muito mais fácil se acentuar uma crossomia do cromossomo 21, que seria isso, a causa Caraca. de problemas como a síndrome de Down. Olha, E cara. vários problemas de deficiência genética que pode ocorrer através disso, né? Bem, não sigam o exemplo de animes, não sigam o exemplo de Yusuga no Sora. Não é bom. É muito legal ver isso na prática, é muito legal ver isso na animação, aliás. É muito legal ver isso numa obra ficcional, mas não tragam isso pra realidade, por favor. É legal analisar. É legal analisar e olhar de fora. Não façam isso. Deixam suas banalidades pra dentro, guardam suas imprudências sociais e viva sua criminosidade dentro de você. Mas não expõe isso pra fora. Pelo amor de Deus. Fica de boa aí. Por favor, telespectador de Mushoku. Ok, e tudo isso, né, envolvendo a própria questão dessa replicação de acentuações ruins, como a própria heterocromia, representada pela albina, uma das coisas que podem ocorrer através da inseminação artificial, que pode ocorrer desse emparelhamento genético entre você pegar, acho que, como posso falar, alelos homozigotos, né? Muitos alelos homozigotos, duas pessoas que têm alelos homozigotos recessivos, normalmente pode, ou dominante, um ter dominante, outro ter recessivo. Pra quem estudou genética deve estar perdido, mas é algo que pode acentuar esses problemas, essas deficiências, tanto fisiológica quanto psicológica. Então, é algo que é legal de se pontuar através dessa amiga da Neiro, esqueci o nome dela, personagem fantástica, porque eu esqueci o nome dela, mas... É interessante, Oi? ela é muito interessante. Sim, essa personagem, ela é a missão de pessoa curiosa. Ela quer testar, ela quer descobrir alguma coisa a todo ponto. Isso é muito interessante de ver. É um espírito científico. Perigoso, Canalizado mas nesse personagem. De maneira talvez não tão boa,
Porque, bem, muitas das crianças, muitos dos adolescentes são representados no Yandere como um produto do que viveu. A Rika, a Neiro, a Otto e a Momo, eu não sei. Produto do que viveu a Momo, talvez a gente pode puxar isso, mas as personagens são muito... o que elas vivenciaram em um ambiente. Então, as questões da própria Japão Plant, próprio espírito científico e problemas nessas questões científicas, envolvendo até a própria questão de você ser muito bem dotado em campo de QI. Então, tudo construído ao redor disso também não indica um pouco essa constância de você ter um alto QI. Vou falar agora um pouco mais do sonho. A representação daquele médico em questão e aquela cena entra muito em contraste com a idealização do QI. Pegando a Neiro como uma pessoa que tem problemas emocionais preocupantes, mais ou menos, não tanto quanto a Rika, vamos comparar, mas tem-se problemas emocionais ali. O médico, você tendo alto QI, você ganhando algum prêmio Nobel, você sendo um cara mega valorizado em campo intelectual, não te torna uma pessoa melhor. Logo, porque aquele médico tem questões morais muito deturpadas. Você pode ser uma pessoa inteligente e pode ser completamente um canalha em questão de empatia humana. Sim, de fato. Oi? De fato. É muito fácil lembrar de várias pessoas desse jeito. Pode continuar. Sim, às vezes que interpretam a ciência de maneira errada, absorve todo o conceito de ciência e levam para um lado tão racional e acentua tantos graus de psicopatia, não, sociopatia, também psicopatia, mas em âmbito geral sociopatia, que, torna a pessoa muito, como posso falar, gananciosa em âmbito de você querer conquistar algo e não importa os meios que você vai fazer isso. E o que importa literalmente aos fins. Acho que muitos cientistas, entre aspas cientistas, carregam esse tema de os fins justificam os meios. Eu já vi muito representado por obras, eu já vi muito representado por pessoas desse campo. E toda a temática sendo trabalhada sobre a garota que está em estado vegetativo, ocorreu o sonho dias atrás a respeito da Neiro, a respeito da questão dela visitar essa garota, e pegamos uma questão também de lore, né? Tudo envolvendo que o anime está escalonando para um âmbito mais real da coisa, né? Pegando a questão toda onírica, toda a metafísica do sonho ou daquele mundo mais fantasioso, deixando algo mais, como posso falar, tangível à realidade. Mais tangível do que nós pensávamos ser. E isso culminou até numa manipulação de você conectar duas pessoas em um sonho através de um sistema maluco que ainda não foi explicado até o episódio 10, que a gente vai também abordar. Ainda não abriu, mas está abrindo aos poucos. Mas eu acho que vai ser muito desculpa usar o termo, mas é muito que um arrombamento dessa questão do mundo da lore. E você vai ver os porquês, as causas daquilo sendo trabalhado, as consequências por fim também. E como, um padrão de roteiro fazer isso. É bom, faça isso. Uma coisa que eu queria falar, aproveitando que tá falando sobre sonhos, uma coisa que eu acho que eu nunca cheguei a falar no podcast, mas utilizados em terapias. Você tem pessoas que contam os seus sonhos para poder entender como que é a mente. E o psicólogo, o psiquiatra tentam entender isso. Então a gente tem esse paralelo, principalmente por causa desse começo desse episódio, que me fez pensar um pouco de como que os sonhos interagem na vida real. Que tem a menina, cientista e tá. Mas o que acontece? Tem muitos cientistas profissionais que utilizam dos sonhos para poder assimilar o que se passa na cabeça da pessoa. Então, quando você tá fazendo uma terapia, o Anderé, e o que
Porque o Wonder Egg é uma terapia em grupo, né? Onde as garotas vão interagindo uma com as outras. Então, os sonhos são ajudas da terapia para poder assimilar todo o caos que tá na cabeça dessas pessoas. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra analisar, e esse episódio eu acho que eles finalmente falaram, pensa nisso. E foi o que eu pensei. A princípio eu achei que parecia um pouco loucura esse negócio de colocar sonho, agora elas podem ver o sonho, mas eu acho que foi mais pra lembrar dessa parte que tem na nossa vida real. E é interessante olhar pra isso. É algo muito a ser usado como um recurso da psicanalítica ou do estudo das ciências. Posso falar? Ciências neurológicas? Não sei ao certo. Não é ciência social, acho, não, né? Eu não bate muito desse âmbito. Mas acho que eu não sei o nome da ciência, de alguém. Se alguém está escutando o podcast, cita aqui nos comentários. É legal. Somos abertos a correções. Sim, não somos cientistas ignorantes, incapacitados da própria. Enfim, da própria exploração da verdade. Ok, não fez sentido o que eu disse. Vamos lá! A questão desse escalonamento que eu abordei anteriormente, que é sobre esse tal âmbito da garota estar conectado de propósito, artificialmente, o sonho com a outra pessoa. Então, para descobrir mais esse avanço dessa pesquisa da Japon Plant sobre a questão da morte, que os cientistas estão estudando questões que vão além do mundo material, do mundo palpável, e tentando descobrir questões, o que vem depois disso, o que vem depois do que a gente vemos, do que a gente talvez presencia. Por que talvez? Porque tem pessoas com capacidade de ver além do que a gente enxerga. Se você não acredita, se foda. Mas existem as pessoas que... Tomando teu cu. Vai tomando teu cu, vai. Tem pessoas que sofrem dessa... Sofrem ou passam... Têm uma habilidade de ver coisas além do que o mundo material... posso falar, é capacitado de a gente ver, enfim. Pessoas além com essa capacidade. Eu esqueci o nome que se dá, mas... enfim. Sobre isso, elas querem estudar a questão da morte, né? A morte sendo representada por Thanatos, né? Aí elas começam a ter uma discussão sobre a tentação da morte, mas embora não é isso, a tentação da morte, a Neiro tentando indagar, é mais como uma tristeza genuína que causa tudo aqui. Tristeza genuína não, tristeza inocente, se não me engano, que foi dito no episódio. E isso já é uma resposta para a própria empresa. Talvez a gente não entenda isso de princípio, do que assim, é apresentado, porque a gente está ainda na apresentação da lore, ainda estamos abrindo um grão de areia desse baú enterrado, e escavando um grão de areia, mas temos algo a ser trabalhado, temos uma pauta ali, pegando um pouco mais profundo Thanatos, representado como a tentação da morte, em contraponto a Eros. Algumas legendas, falando nisso, o episódio 10, algumas legendas não abordaram isso quando eles falaram sobre isso. Teve um diálogo do Aka e Uraraka, não vou fugindo um pouquinho aqui do episódio 9, que falaram sobre que o Eros é como se fosse um contraponto, uma contraposição ao Thanatos. Pela definição da mitologia grega, Eros significa amor, significa vida, ou algo que remete ao sol, brilho, enquanto Thanatos, mais a escuridão, mais a morte, questões que entram nessa dicotomia. Então, é algo que... Ok, eu vou entrar em mais detalhes, talvez no episódio 10. Acho que só vou entrar em poucos detalhes a mais, falta de pesquisa. Então, é algo que foi, de certo modo,
apresentado no episódio, foi algo documentado, assim, pelas personagens foram falando, enquanto outras pessoas que estão em conhecimento maior de manipulação do sistema foram discutindo sobre isso de maneira bem sutil, com que eles mesmos entendessem algo está sendo trabalhado, algo muito maior do que a gente talvez pensa ser. Talvez a gente pensava que era ou até menor, porque não escalona para coisas Madoka Mágica da vida. Graças a Deus. Underegg vai, acho que, para um outro caminho, um campo mais científico da coisa. Ou não. Eu espero. Não sabemos. Eu espero que seja o primeiro. Eu e Denso. Madoka Mágica? Não, eu espero que seja o primeiro caso, cientista. Natural mesmo. Não quero outro Devil May Cry na minha lista. Por enquanto. Mas é isso. Devil May Cry é meio estranho. Devil May Cry Baby, não? Esse mesmo. Devil May Cry é aquele jogo Edge lá, do cara do cabelo branco gostosão. Tá confundindo. Mas é o Cry Baby. Cry Baby mesmo. O Cry Baby, então. Então, não que isso escalona pra um nível gigante, Devil May Cry Baby, mas Devil May Cry Baby tem um final. Os dois casam com o sentido da obra, mas eu não quero ver isso de novo em Wonder Egg, eu já vi isso. Mas eu acho que eles não escalonam não, porque o Devil May já apresentado demônios, existir contrapontos de demônios, mas eu acho que é todo um apocalipse, é toda uma tragédia. O negócio da lua e os caramba. Disso. Mas estamos fugindo muito do podcast, vamos voltar. Verdade, mas eu acho que o Wonder Egg não vai fazer isso de escalonar a uma tragédia. Já passou do tempo de escalonar. Tomara que não. Já passou do tempo também. Oi? Já passou do tempo de escalonar. Sim. Já era... Porra, 12 episódios. Vamos pro episódio 11. Se acontecer... E eles fizerem... vai se acontecer, pode algo ficar parecido ruim. Vai ser algo parecido com essa reta final de Shingeki no mangá. No último capítulo do mangá, todo mundo supõe que vai tentar ver um bagulho de função de... Vamos voltar pro nosso podcast. Ok, verdade. Vamos pra felicidade aqui. Shingeki tá me deixando com depressão. Vamos sair disso aqui. E nessa questão toda desse funcionamento, como eles apresentam de maneira bem sutil, até sutil demais, que a gente não tenha em mente, já uma planta sendo, posso falar, semeada, começar a ser semeado em Wonder Egg. Né? Talvez um conflito, talvez um posterior... novo conflito, um caos. Talvez Wonder Egg não termine, seja um final aberto a uma temporada. Talvez eu goste disso, talvez não. Eu acho que tá bom você parar pela primeira temporada mesmo. Valeu, falou. É mais propenso ele não errar, ter menos tendência de errar, né? Então, eu acho também melhor. E toda a questão da garota sendo trabalhada, toda a questão da Neiro não querendo deixar sua amiga do passado, não tendo essa complicação emocional de não deixar o passado pra trás e ver as questões do presente, né? Que a amiga dela toda hora relembra que ela conhecia pessoas maravilhosas nesse processo dela e ela tem que permanecer, tem que focar nas pessoas que estão com ela. Aí tudo isso muito documentado no episódio, muito trabalhado, né? Que a Neiro, ela no final tem um pouco, né? Entre aspas, com a ajuda da Oto, claro, Ai, que é essa aceitação do agora e deixar as coisas do passado passar, né? Deixar o manto velho ser enterrado. E eu gosto tudo disso que foi trabalhado nesse episódio. Foi fenomenal, foi fantástico. E todo esse âmbito da Neiro, essa construção emocional dela, desse desenvolvimento de personagem que vemos sendo trabalhado. Mas antes de a gente concluir esse podcast, também legal, tipo, legal não, é preocupante, mas traz algumas questões também, tipo, sobre essa questão do cientista sociopata, essa questão do cientista apático em relação a outras pessoas. Aquele cara cirurgião
como aquela cena foi tratada sobre que eu quero que se desligue a máquina, a garota falando pra negra, porque eu não quero ser, não é despida, não, é dissecada por um médico maluco, porque, bem, eu sou nós, né, e você, eu e a Neiro, assim, parafraseando, assim, né, temos esse acréscimo social de ser pessoas inteligentes, mega dotadas, e, enfim, e muitos cientistas vão querer pesquisar através do nosso material genético, através de nós mesmos. E eu não quero isso, eu não quero ser dissecada, eu não quero ter meu corpo sendo usado como uma ferramenta de cientista que eu nem sei quem é, né? Então é algo até delicado, é algo até pesado, assim, pensando por um âmbito também sobre abuso físico, assim, de a pessoa não se imaginar fazendo isso, não tendo isso acontecendo com o corpo dela. Então a Neiro é um dos pontos que deixou a Neiro mais vulnerável, menos talvez indecidida em relação a isso. Embora, bem, todo ponto de gatilho foi junto a Ai a ser feito isso. Então, bem... Oi? Aproveitando, eu tava quase esquecendo, mas eu queria só ressaltar como que é o método... Tu ainda vai falar um pouco sobre o sonho? Não, eu acho que por esse episódio tá bom. Então, depois que a gente tem a discussão das garotas com a Neiro, a gente tem uma crescência de discussão, elas começam a brigar entre si. Nessa briga, a gente tem um corte seco, um jump cut. Jump cut que é eliminar uma parte e já ir direto para outra bruscamente. Essa ferramenta é usada para poder dizer que, por mais que elas fossem dizer não sei quantas coisas, que passasse tanto tempo mostrando elas tentando, não ia dar em nada, porque naquele momento a Neiro não queria ouvir elas. Tanto é que o próximo diálogo da Momoi diz que talvez se for a Ai sozinha, elas conseguem. Então esse corte seco, que a gente tá tendo uma briga, corte, e vai para fora, que é quando elas já estão saindo tristes, que não conseguiram. E a Ai não desiste porque, se eu não me engano, no episódio 3, por aí, foi quando a Neiro reconheceu a Ai e levou ela pra empresa. Ela disse que o ponto forte da Ai é justamente não desistir, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ela elogiou a personalidade resistente da Ai. E é isso que a Ai fala. Por mais que ela estivesse saindo, ela recupera forças e volta pra lá. E esse corte é muito bem feito. É inacreditável o quanto que esse corte é lindo. É uma obra de arte. E toda a cena, sequência, aquelas luzinhas e tal, é muito lindo. É a Ai. Até a gente tem uns traços de animação bem antes, que é quando a Neiro, antes da briga, enquanto a briga, na verdade, que a Neiro, ela vai triscar no botão e ela fica tremendo. Então você já sabe o que ela tá sentindo, porque a animação transparece isso. A direção transparece os sentimentos dela. Então, quando vai revelar que a Neiro, na verdade, só queria que a amiga não fosse, sei lá, dissecada, é uma coisa um pouco interessante de se ter. Então, a gente já tem uma preparação para isso. O Underegg é muito preparação, com nuances, e depois apresenta. Então, até nesse corte aí a gente consegue ver. A Ai se conecta com a Neiro mais uma vez. Ai, linda, maravilhosa. Neiro, incrível, perfeita. E que corte maravilhoso. Direção, 10, sem nenhuma dúvida. Maravilhoso. Maravilhoso esse restinho de episódio. Todo episódio, na verdade, tudo é muito, muito bem pontuado. O Underegg aproveita muito bem o tempo dele de tela. Ele não apresenta coisas desnecessárias. Ele aproveita... Justamente, querendo corrigir um pouco mais você, eu acho que você quis se expressar um pouco, talvez de outra maneira. Você falou sobre a questão da Neiro e a questão da garota de não querer seu corpo dissecado. Isso é interessante. Mas eu acho que uma questão que você queria falar que é frágil, é algo delicado, quero dizer, né? Tipo, interessante. O jeito que tu falou interessante pareceu um cientista louco, vilão lá do episódio 9, tá ligado? Mas eu sei que você não quis se expressar dessa forma. Embora eu tô corrigindo para pessoas, talvez, escutando esse podcast.
o que o Denzel disse sobre o professor lá, é exatamente o que eu penso também. Pelo amor de Deus, fique longe de mim e minha família. Assim finalizamos esse podcast, pronto. Não precisa falar assim finalizamos esse podcast. Só corta com a parte que tu falou do professor. E acaba, tipo, com... Eu acho legal você acabar com o podcast. Já acabou, tá bom? O 9. Eu acho bom você acabar com o podcast como se fosse, tipo, essas palavras um pouco mais soltas, assim. E depois escurecendo um pouco a tela e tocando... Porra, é foda, né?